Fala pessoal, tudo certo? Como é que foram na quinta rodada do Cartola? Nós mais uma vez temos que vir aqui e admitir que não fomos bem, né? E quando a gente vai mal, a gente fala mesmo, não vamos omitir, afinal, o que importa é que nós temos chão pela frente ainda para nos recuperarmos. Enquanto há vida, há esperança. É a segunda rodada em 5 que ficamos muito abaixo da média. A maioria das pessoas ficou na casa dos 53 pontos na quinta rodada, e nós fizemos apenas 38,34 pontos. Em termos de cartoletas, mantivemos a base que nós tínhamos, quase 114 cartoletas, no nível parecido com a maioria das pessoas. Mas nós vamos nos recuperar, temos muito chão pela frente, e agora para esse vídeo vamos com dicas para sair da zica. É isso que é protagonismo. Vamos apostar em jogadores que não são tão caros de uma forma geral, claro que tem as suas exceções, e jogadores que precisam de pouco para valorizar. Aliás, por falar em valorização, o Cartola está começando a regular a pontuação. Então, já estamos na sexta rodada, mas agora é que os jogadores que foram bem na rodada passada precisam ir muito bem de novo para valorizar, e aqueles que foram mal precisam de poucos pontos para valorizar. Aos poucos o Cartola vai se encaixando, e eu acredito que nas próximas rodadas essa tendência, como era nos últimos anos, vai se repetir, então vai ficar mais fácil entender quando um jogador precisa de muito ou pouco ponto para valorizar. Mas chega de conversa fiada e vamos começar as dicas da sexta rodada. Lembrando que são apenas 7 jogos válidos nesta rodada. Atlético Mineiro e Grêmio e Internacional e Juventude foram adiados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, uma situação caótica que realmente não tem como pensar em futebol por lá. Além disso, Criciúma versus Cuiabá também já estava adiado e não tem data para acontecer, então esses 3 jogos estão fora do Cartola. Então vamos lá, começando com a primeira dica, que é o lateral esquerdo Lucas Piton do Vasco. O Vasco não vem bem, ganhou apenas na primeira rodada e vem de 4 derrotas consecutivas, vem sofrendo gols em todos os jogos, mas o Lucas Piton já tem 9 desarmes no campeonato. Então se ele mantiver a média e o Vasco de repente não sofrer gols, ele chega na casa dos 10 pontos. Pega o Vitória, que também não vem bem no campeonato, é duelo de 2 times que estão na zona de rebaixamento, o Vasco joga em casa, então vale arriscar em Lucas Piton para esta rodada. Para o meio-campo, a aposta é o meia De La Cruz do Flamengo. O cara já mostrou que é mito do Cartola, né? Em 5 jogos, em 3 dele passou dos 11 pontos. Então é um jogador que ajuda muito com gols e assistências, já deu 2 passes para gol, já balançou as redes 2 vezes. Além disso, é um jogador que finaliza bastante de dentro da área, de fora da área, sofre muitas faltas, então é aquele cara que mantém a regularidade, e se tiver um scout decisivo, é para chegar nos 10 pontos. Flamengo pega o Corinthians no Maracanã precisando se recuperar, então tá aí o De La Cruz no meio campo. Aí para o ataque temos mais uma dica do Vasco, Verratti. O atacante já teve sua mitada, em 2 partidas passou dos 11 pontos. E como nós falamos, o Vasco precisa se recuperar na tabela, está na zona de rebaixamento e pega um Vitória que tem uma das piores defesas do campeonato. É a 4ª pior defesa com 9 gols sofridos. Então por que não apostar no Pirata, na recuperação do atacante na rodada? Então olho no Verratti. Outro atacante que a gente tem que prestar bem atenção é o jovem Endrick do Palmeiras. O Palmeiras joga na Arena Barueri contra o líder Atlético, e aí você pensa, mas o Furacão tá embalado. Sim, mas o Endrick é um jogador muito regular. Nos 5 jogos do Brasileirão até aqui, apenas em um ele foi mal quando fez menos 0,7 na 4ª rodada. Em todas as outras ele chegou perto dos 4, até chegando a 5 pontos. Isso sem scout decisivo. O Endrick não vem tendo um ano muito artilheiro. Foram apenas 3 gols marcados até aqui na temporada em 17 jogos, mas se ele mantiver essa média de quase 4 pontos e ainda desencantar, deslanchar no Brasileirão e fazer um gol, é para passar dos 10, 11 pontos. E claro, o Endrick está chegando perto de se despedir do Palmeiras para ir para o Real Madrid, ele quer deixar a marca dele e a lembrança dele com gols. Uma hora vai sair, quem sabe, na Arena Barueri, onde ano passado o Endrick até marcou o gol da vitória sobre o Atlético, já na reta final do Brasileirão, então vamos apostar no menino Endrick. Para capitão, não pode ser outro, é Luciano do São Paulo. São Paulo que pega o Fluminense no Morumbi só na segunda-feira, mas o Luciano vem numa fase muito boa. Em 20 jogos na temporada ele marcou apenas 8 gols. Mas desde que o Zubeldia assumiu o comando técnico do time paulista, o Luciano virou referência. Foram 4 gols em 5 jogos. Ele marcou gol inclusive nas últimas 2 partidas. Contra o Vitória pelo Brasileirão foram 2 gols quando ele imitou e passou dos 20 pontos na última rodada, e também pela Sul-Americana contra o Cobresal deixou o dele também. O Luciano vive uma fase fantástica e não tem um outro como não deixar ele como capitão. Além disso, tem um ponto favorável, a famosa lei do ex, que no Cartola funciona, olha, que é uma beleza. Então, braçadeira no Luciano, que ele é o nosso capitão. E a ousadia da rodada...
ousadia pra vencer. Vocês estão de sacanagem! Mateuzinho do Vitória. Por que ele não é tão diferenciado? Porque ele já mostrou que é mito de cartola. Gosta de ser o jogador do cartoleiro. Média de 7 pontos por jogo nesse Campeonato Brasileiro. Fez gol contra o São Paulo na última rodada. Dos 4 gols do Vitória no campeonato, ele participou em 3. Fez um e deu 2 assistências. Então o Mateuzinho é um cara que tem que ficar de olho. Mas então por que tá na ousadia? Porque o Vitória joga fora de casa contra o Vasco. Então ele vai ter que mostrar serviço fora do Barradão e normalmente os melhores scouts dele foram quando o Vitória foi mandante. Mas o Vasco, sem viver uma boa fase, vale apostar no meia, inclusive por várias finalizações. É um jogador que chuta muito também. Então, claro, nós temos Lucas Piton, seria meio contraditório, mas de repente o Mateuzinho pode fazer seus 6, 7 pontos sem necessariamente fazer gol e tirar o SG do Piton. Então tá aí a ousadia, colocar um meia que vai enfrentar o nosso defensor no time, é uma aposta que vale a pena arriscar. E aqui está o meu time completo da rodada, lembrando que o mercado fecha às 3h59 desse sábado, e até lá uma ou outra mudança sempre pode acontecer. Então você que está de olho nas nossas dicas aqui, aproveita também para entrar na nossa liga, a Liga Cartola Mágica. É só procurar lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscrever e concorrer aos nossos prêmios. O melhor do mês de maio vai ganhar corte de cabelo e de barba na faixa na Nixon's Barbearia. Em abril já teve campeão que já foi lá usufruir o prêmio dele. E para o campeão de cada turno e o campeão geral, temos kits churrasco da Ricieri Casas de Carne. Um pequeno kit churrasco para o campeão de cada turno e aí um kit churrasco completo com picanha, tibone, linguiça, coração, até pacote de carvão e Coca-Cola está incluso. Os perfis do Instagram dos nossos dois parceiros estão aqui na descrição. Aproveita, não perde tempo, entra lá e boa sorte nessa rodada, galera. Valeu!